no Brasil, porque tem um monte de gente que trabalha de verdade e tá de saco cheio de discursinho de político, principalmente o nosso prefeito Bruno Covas, que travou todas as privatizações. Você que assistiu agora o discurso do candidato que falou antes de mim, percebe que ele tem cara de trabalhador. Aquele trabalhador que acorda cedo, bate o cartão de ponto e se dedica ao desenvolvimento da cidade. Coisa nenhuma. Aqui nesse debate tem um monte de herdeiro que abre a boca para falar de geração de emprego, só que nunca bateu um prego numa barra de sabão. Olha. Aonde está esse aparelho de tomografia? Aonde ele foi colocado primeiro? Onde a comunidade não tinha acessibilidade, porque o espaço era um espaço da igreja. E isso não podemos fazer, mas lógico, as pessoas deixaram de frequentar, elas não poderiam. Então nós temos que ter um Estado laico, onde nós possamos agir como gestor público e não confundir o púlpito de forma nenhuma com um palanque político. E o candidato tem feito coisas dessa natureza. João, fala sobre o que tu quiser. Essa é a pergunta. Isso. Ô, Russomano, você está dizendo aqui que você vai cuidar das pessoas, mas você humilha caixa de supermercado? Eu quero um rolo de papel higiênico. Só um. Como a gente pode ver lá no vídeo, ele já chegou com uma câmera ligada, joga aquela câmera na sua cara, enquadra todo mundo. Tá bom. Bom, isso é um problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui? Eu não sei quem aprendeu com quem. Se foi o Bolsonaro que aprendeu com você, se você aprendeu com ele com a gripezinha, e daí, num socoveiro, desprezando a vida das pessoas. Tá pegando mal, inclusive você ficar puxando o saco do Bolsonaro aqui toda hora. Por que você fala fino com os poderosos e grosso com o povo, Russomano? Bom, ontem a gente teve na Band o debate. A Band resolveu fazer o debate com os candidatos à prefeitura de todo o país. Então, ao mesmo tempo, cada estado teve transmitido o debate entre os candidatos à prefeitura da sua respectiva capital. O que eu acho um pouco equivocado, vou ser sincero com você, porque, pensa comigo, acontece muita coisa ao mesmo tempo em todo o país. Não dá para repercutir ponto a ponto, repercutir tudo. Aí a gente acaba falando dos mesmos sempre. A gente acaba focando só em São Paulo, Rio de Janeiro e uma cena bizarra ou outra que aconteceu em alguma capital, tipo Porto Alegre, sabe? Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco de debater efetivamente cada um dos candidatos. Inclusive já quero que você deixe aqui nos comentários quem, na tua opinião, se destacou no debate que você assistiu. Quem você achou bizarro, alguma cena engraçada. Eu vou dizer para você que eu só consegui assistir de ontem para hoje todo o debate do Rio, São Paulo e Porto Alegre, que é a capital de onde eu moro, no caso. Eu vou começar por Porto Alegre porque dá para passar bem rapidamente. Eu fiquei muito feliz de ver a cordialidade, o respeito, na verdade, a vontade realmente de respeitar a campanha e de fazer um trabalho das candidatas do PCdoB, que é a Manuela, a do PSOL, que é a Fernanda, e a do PDT, que é a Juliana Brizola. Eu tô falando isso porque elas tiveram uma coerência, elas fizeram perguntas sérias, sem ataque pessoal, sem querer, sabe? O objetivo era realmente levantar o debate, não levantar a bola para outra pessoa cortar, mas levantar para o debate projetos, para onde que vai se destinar verba ou remanejo de verba, enfim, levantar e se discutir o projeto da pessoa. Felizmente, aqui não teve tanta gritaria em Porto Alegre de comunismo, socialismo ou qualquer coisa desse tipo, coisa que não aconteceu em outros lugares, né? Nos outros lugares, no caso, teve muita gritaria desse tipo. Um exemplo é São Paulo e Rio de Janeiro, que pelo que eu percebi nas redes sociais foi o que mais viralizou esse tipo de gritaria. Mas falando do Rio de Janeiro em específico, a gente precisa falar sobre o Crivella, né? Que é um ponto fora da curva. Porque o que ele fez no debate foi vergonhoso. Ele mentiu descaradamente. Ele mentiu, assim, sem nenhum pudor, sobre o objetivo, sobre o plano de governo dos outros candidatos. Ele colocou kit gay ali no meio, e aí uma coisa assim, nem para inventar uma fake news sozinho que preste, nem isso ele se prestou a fazer. Ele fez
Ctrl-C, Ctrl-V da campanha do Bolsonaro, sabe? Uma coisa sem nenhum sentido. E, mentiu que implementou equipamento em lugar que nem tem o equipamento que ele disse. Olha, sinceramente, difícil esse debate do Rio de Janeiro. Uma arrogância o tempo inteiro na maior parte dos candidatos. Queria deixar os meus parabéns especial para a candidata a Benedita da Silva, do PT, a Renata Souza, do PSOL, que foram atacadas com uma maior frequência, principalmente com as mentiras absurdas do Crivella. E eu gostei muito do posicionamento também da Marta Rocha, do PDT, que ficou ali questionando alguns dados do Eduardo Paes. Gostei de verdade, mas a gente também precisa destacar uma coisa que me chamou muito a atenção, que era quando os homens estavam discutindo com homens sobre números no debate. Quando isso acontecia, homem com homem discutindo sobre números, os termos usados eram o senhor é inteligente, vai entender, ou então eles usavam assim, basta o senhor somar ou diminuir, sei lá o que, tirando do não sei o que. E quando a discussão era de número, mas com mulheres, mudavam os termos que eram utilizados. Os termos usados eram, não sei se a senhora vai entender, não sei se você compreende. Eu acho curioso isso e eu deixo isso em destaque de verdade, porque basta você ver o debate que você vai entender do que eu tô falando, tá? Assim, a mudança é gigantesca. É só tirar um fator e colocar outro que muda até a escolha das palavras. Mas ainda existe um problema nesse debate do Rio de Janeiro, que é o mesmo problema da maioria dos outros debates. É um problema que foi questionado, inclusive, no debate lá dos Estados Unidos, do Donald Trump e do Biden. Mas de São Paulo ficou muito mais evidente, e ficou evidente assim na enésima potência. A gente precisa de checagem de fatos na hora. A gente precisa de uma parceria de agência de checagens ou de uma equipe própria da emissora checando os dados que são citados ali por cada um dos candidatos, e cada uma desses dados precisam ser desmentidos, se for mentira, ali durante o debate. Eu fiz questão de anotar algumas frases, alguns termos que foram ditos, que foram usados nesse debate de São Paulo. Eu até coloquei lá no meu Twitter, e não é para problematizar, é para que a gente comece a pensar sobre isso. Os termos eram: pesquise no Google, entre nas minhas redes sociais, acesse o meu site, te aconselho a passear pelo meu canal do YouTube, vou postar lá no meu Instagram, vem agora para minha live. Os candidatos citavam acusações, números que se perdem naquele você tá mal informado, você não tá atualizado, não existe essa informação que você tá passando. E aí a confirmação disso é: se vira aí você que está assistindo para pesquisar no Google, ou então vai lá na minha rede social, porque eu sou o detentor da verdade. Não dá mais para um candidato ir para a televisão e ficar jogando, cuspindo ou vomitando números, ou o número que quiser, a acusação que quiser. Não dá mais. O candidato ali, naquele caso, ele está debatendo com o outro político. Não é um debate do político com o apresentador ali, com o mediador ou com a emissora. Mas a emissora não tem uma equipe para avaliar, por exemplo, pedido de resposta quando tem alguma ofensa. Então precisa ter uma equipe para avaliar se é verdade ou se é mentira o que o cara está falando, porque agora a gente tem tecnologia suficiente para fazer isso. Fora que fica uma coisa constrangedora. A gente teve alguns papéis bem ridículos ali, que é como o candidato que se diz trabalhador, quando a coisa mais trabalhosa que ele fez na vida inteira foi andar fantasiado de vagina para interromper um seminário de masturbação feminina. Tô falando do Arthur, do Mamãe Falei. Uma situação constrangedora. Sinceramente, esse tipo de coisa eu acho que só veio para ajudar, porque ressaltou o candidato fanfarrão que ninguém leva a sério que ele é.
Toda campanha tem isso, sabe? Aquele candidato que ninguém leva a sério, que parece que aquele cara se candidatou só pra ficar zoando ali, só pra ficar atrapalhando, pra criticar os outros. Aquele candidato, sabe, que cada vez que ele vai perguntar no debate, as pessoas falam, putz, lá vai ele de novo falar, que cara chato. Então, o Arthur virou isso nesse e que bom que esse cara virou isso. No Rio Grande do Sul também teve um candidato parecido com isso, que ele tinha que fazer uma pergunta pro outro candidato e ele olhou pro cara e falou, fala do que você quiser. E aí ficou aquele silêncio constrangedor que ninguém entendeu que essa era a pergunta dele, uma coisa extremamente The Office, um silêncio que as pessoas não sabiam se começavam a rir, se mantinham sérias. O Mamãe Falei virou isso. Foi bom, porque quando você tem esse debate, a candidatura para prefeito, por exemplo, é menos candidatos. E aí fica mais escancarado a bizarrice de cada um. E o Arthur virou exatamente isso em São Paulo. O candidato bizarro que ele é. O candidato que ninguém deveria levar a sério. Mas como candidato a vereador ou alguma coisa relacionada a deputado estadual, que no caso é o que ele fica mais difícil porque tem gente mais bizarra, sabe? Agora com menos gente, escancarou o que ele é. Eu queria dar os meus parabéns ali pro Boulos, no caso daquele debate. Eu acho ainda que ele falou muito pouco sobre outras propostas dele. Eu acho que eles encurralaram o Boulos num canto muito específico. Eu acho que ele deveria ter falado ou perguntado sobre outras coisas para poder falar sobre as outras coisas, e ele não teve essa oportunidade. Eu acho que deveria ter falado mais sobre outras coisas. Perdeu uma oportunidade, mas ainda vão ter outros debates. Ainda assim, eu deixo os parabéns, porque eu vi que ele foi um dos únicos ali que não mentiu, ou na verdade ele confundiu um dados ali que ele falou, a capital do desemprego, e o número que ele passou não era de desempregados. Se não me falha a memória, era de gente que não tinha... eu não sei exatamente, mas ele confundiu os dados. Ele falou como se quisesse falar do desemprego, mas aquele número que ele passou não era daquilo exatamente, era de uma outra coisa. Não sei, algumas pessoas podem interpretar isso como uma mentira, mas pelo que eu entendi, alguns sites de checagem de notícia colocaram como falso, mas depois colocaram que na verdade ele confundiu os termos ali. Enfim, ainda assim eu consegui ver ali que foi uma confusão de dados e não uma coisa intencionalmente feita para prejudicar outra pessoa. Eu não sei, posso estar equivocado também. Eu deixo para que vocês comentem aqui a opinião de vocês, se vocês viram isso ou não. Ainda assim, foi um debate caótico, né? Se a gente olhou para o debate nos Estados Unidos e ficou constrangido com o debate caótico que eles tiveram lá, aqui foi um debate caótico, só que organizado. É um debate caótico com 30 segundos, 1 minuto e meio e mais 1 minuto. E 30 segundos de tréplica. E acabou. Eu acho que é só essa a diferença, porque as situações são muito parecidas e tão constrangedoras quanto os outros debates que a gente vem falando. Quero saber, como eu disse, a tua opinião. Deixa aqui nos comentários no youtube.com/nadasecria, ou então você pode deixar a tua opinião lá nas minhas redes sociais, @GabrielMonta com 1, 2, 3. Você pode apoiar o canal pelo apoia.c/nadasecria, ou então você pode apoiar o meu trabalho se tornando membro no YouTube. Basta clicar ali no botão Seja Membro. Até um próximo. Tchau.